Olá, Sabores e Histórias está entrando no ar. Obrigada por estar aqui acompanhando a gente mais uma vez. E vocês já sabem, né? A Páscoa está chegando e não poderíamos ficar sem uma receita que envolve chocolate. Por isso, vim na casa da Marina Harter, empreendedora que está fazendo um sucesso na internet vendendo doces como um ovo de colher, agora para Páscoa. E aí ela me recebeu na casa dela para nos ensinar uma receita, né, Marina? Obrigada. Isso mesmo, eu que agradeço pelo convite. Hoje a gente ensinou para vocês esse ovo de colher maravilhoso, com opções super fáceis para vocês conseguirem reproduzir aí na casa de vocês. Tanto o chocolate como uma opção mais acessível, a decoração também. Então, para vocês que não conseguiram encomendar, que ficou meio de última hora, consigam reproduzir na casa de vocês. Então é tranquilo, não tem muita frescura, digamos assim, porque não precisa muitos equipamentos, é algo bem tranquilo de fazer. Esse aqui já está prontinho, mas é claro que vocês precisam aprender o passo a passo, né? Então vamos ensinar para eles? Isso aí, vamos lá! Então, prepara o papel e a caneta para anotar os ingredientes e vamos aprender a fazer esse delicioso ovo de colher. Agora a gente chegou aqui na cozinha, né, Marina, para a gente começar o passo a passo para o pessoal que está ainda querendo fazer uma Páscoa mais caseira ou até mesmo para presentear, né? Isso mesmo. Então a tua ideia qual foi, assim? O que tu pensou da gente fazer? A gente pensou num ovo de colher, ele é recheado com brigadeiro e a decoração é mais fácil para vocês conseguirem replicar em casa. A gente vai usar esse confeito colorido, que é super fácil de encontrar, para decorar e também vamos finalizar com um coelhinho em cima na decoração. Então me fala quais os ingredientes o pessoal pode anotar aí que vai precisar para essa receita. Primeiro, para o recheio, a gente vai usar o leite condensado, um creme de leite e também 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Depois, para a casca, pode usar cobertura ou chocolate mesmo. Aqui a gente vai usar cobertura. E aqui a gente vai ter a forminha de 250 gramas para fazer a casca e também a forminha mais simples para o coelhinho. O que é esse aqui que eu fiquei com uma dúvida? Como é que é? Qual é a diferença? Ele é um em gotas, o chocolate? Isso, só que a gente tem 2 formas de chocolate. Hoje em dia tem o chocolate nobre, que é o jeito que a gente apelida, né, as confeiteiras, mas é o chocolate tradicional, Nestlé, Garoto, mas também tem a opção de cobertura, que não é um chocolate, é uma cobertura sabor chocolate, que é aquela opção mais barata, mas que hoje em dia, por exemplo, no bombom, no esticadinho, eles estão usando já essa forma para diminuir o custo. E para fazer a forminha, né, para o chocolate da forminha, para dar certo, né? Existe alguma técnica muito específica? É tranquilo, todo mundo consegue fazer? Precisa ter termômetro, essa função? Assim? Aqui a gente vai usar a cobertura fracionada, então não precisa de termômetro, é só derreter. Tem que cuidar, claro, para não queimar, mas é super tranquilo. Só derreter, colocar na forminha, depois levar para a geladeira e fica bem fácil. Tem o chocolate, que é o que eu uso hoje em dia na confeitaria, que precisa do termômetro, porque tu eleva muito a temperatura do chocolate, então tu precisa fazer um processo ali de temperagem para ele cristalizar e dar certo realmente. Dá um trabalho a mais, precisa do termômetro, mas claro que é um chocolate mais gostoso. Mais diferenciado mesmo. Exatamente. Claro, mas a nossa ideia aqui é justamente mostrar essa praticidade, né? Com aqueles ingredientes que às vezes as pessoas até têm em casa ou compra por um valor menor, mas que ainda assim vai ficar super gostoso, né? Sim, isso mesmo. Vamos começar a fazer então esse preparo? Como é que vai ser agora então? Tá, aqui a gente vai estar colocando na panela uma caixinha de leite condensado, que é 395 gramas. O que vai entrar agora é o chocolate em pó, 50% cacau. Tá, dá para usar também o Nescau, só que daí vai ficar mais doce, então é opcional. A gente coloca esses 2 ingredientes primeiro e agora a gente vai misturar para ficar bem homogêneo, para esse chocolate em pó se dissolver, não ficar nenhuma bolinha e o brigadeiro ficar bem bonito no final. Agora aqui a gente vai adicionar o creme de leite, por último. E também vamos mexer bastante antes de levar
pro fogo. Como é que começou essa tua paixão pela confeitaria, esse teu trabalho com confeitaria? Me conta como é que foi o início da tua trajetória. Eu acredito que vem muito da minha infância, assim. Quando eu era menor, eu tinha muito costume de brincar com a minha prima, de vendinha. Às vezes a gente comprava algumas coisas para fazer, forminha de cupcake, para testar algumas receitas. A gente já tentou fazer coxinha também. Essas coisinhas assim de criança, mas a gente gostava de fazer coisas da cozinha. E também eu acredito que também venha da minha avó e da minha mãe, que sempre fizeram bastante coisa na cozinha. A minha avó fazia bastante bolo. Ela era muito boa na cozinha e ela me ajudava, tentava me ensinar várias coisas, mas até um tempo assim eu não tinha muita praticidade para aprender as coisas que ela me ensinava, não dava muito certo. Mas hoje em dia eu lembro de todos os ensinamentos que ela me passou. Aqui eu vou ligar o fogão, sempre na chama mais alta que tiver. O ideal é que ele não fique muito com aquela textura de puxa-puxa, sabe? Que ele fique mais cremoso. Então, o ideal é fazer na chama mais alta que tiver, sempre raspando bem nas laterais. E aqui eu tô usando uma espátula de silicone, então ela é bem tranquila para fazer o brigadeiro. Ela raspa todas as laterais para não ter o perigo de queimar, mesmo estando no fogo alto. Mas tem que mexer o tempo inteiro? Isso, o tempo inteiro. Quanto tempo mais ou menos? Como saber que já chegou no ponto certo? Aqui numa média de 10 minutos, também depende dos ingredientes que tu tá usando, mas sempre mexendo de um lado para o outro, raspando no meio para não queimar nas laterais. E ele vai engrossar, assim? Isso, ele vai engrossar, depois ele vai começar a subir, vai ferver, né? Vai começar a subir umas bolhas e aí já vai estar perto de estar pronto. Levantou a fervura, foi até em cima. E aí agora baixou um pouco e as bolhas seguem grandes. Mas daqui a pouco elas começam a ficar um pouco menores. Mas a gente segue mexendo aqui e tá quase no ponto. Você vai sentindo no braço mesmo, na mão, que tá mais grosso. Dá pra sentir com bastante facilidade. E aí a gente faz um montinho aqui assim, ó. Que aí já dá pra ver mais ou menos quando tá no ponto. Quando ele se dissolve muito fácil, desmancha muito fácil, aqui ainda não tá. Como a gente vai fazer um ovo de colher, é bom que ele esteja bem cremoso. Então, daqui a pouquinho a gente já vai desligar. Aqui a gente vai desligar o fogo e vai seguir mexendo mais um pouquinho. E já dá pra ver o fundo da panela também, Isso, né? exatamente. Mas quando foi o momento que tu viu que tu precisaria transformar isso numa renda, né? Num trabalho? Eu tinha entrado para a faculdade, mas não estava gostando muito, não estava muito adaptada ali. Eu já tinha começado a fazer essas trufas ali de renda extra. O meu pai tinha dado de presente para algumas pessoas no trabalho e as pessoas gostaram muito das trufas. Uhum. Então eu comecei ali com as trufas. Assim, isso. Queriam saber se eu ia fazer mais sabores, queriam trufa de maracujá, aquela coisa toda. Depois de alguns meses, eu não pude mais vender nesse local. E aí que eu tive que decidir, ou eu vou continuar na confeitaria, vou buscar novas coisas, isso vai ser o meu trabalho, ou eu vou ter que pensar em outra forma. Aí eu busquei alguns cursos, comecei a fazer alguns cursos de bolo, aprendi a fazer bolo, que no início eu não sabia. Então, ali foi, aí as pessoas começou a entrar mais seguidores para mim no Instagram. Teu trabalho foi concentrado mais na internet, tu fez um perfil ali. A minha irmã já tinha um perfil que ela fazia bolos de pote há uns anos atrás. Só que tava meio parado. Aí eu fiz essas trufas assim, aí em maio de 2020 coloquei lá a primeira foto. Agora a gente tá fazendo trufa. E eu ainda usava o nome dela, que era Beijo Doce Deliceria. E aí eu fiquei usando aquele nome, acho que por mais de um ano, talvez 2 anos. E ali foi. Aí cada vez entravam mais seguidores, mais pessoas. E ali só eu tava usando aquele Instagram. Minha irmã já não fazia mais. Então, depois de um tempo, assim, foi realmente crescendo. Eu consegui comprar mais aparelhos, assim, uma geladeira, um micro-ondas. Foi melhorando ali
o ambiente de trabalho. Porque no início tu começou a tomar conta da casa da tua mãe. Isso mesmo. Era tudo assim dividido. A gente dividia a geladeira, que não é o correto, mas no início a gente vai se virando. Daí depois eu senti a necessidade de mudar o nome, que hoje em dia é Marina Harter Confeitaria, que é totalmente a minha identidade. E agora, bom, a gente está se aproximando da Páscoa, inclusive a tua agenda já lotou de pedidos. Mas assim, agora tu fez um cardápio especial ali com como ovos de colher, assim, né? Sim. Mas fora esse período de Páscoa, qual que é o teu carro-chefe? Como é que é? O que tu costuma vender mais? Comecei com os naked cakes, que é aquele bolo mais pelado, assim, que falam, que é só massa, recheio, não tem nada de cobertura na volta. Mas aí os clientes começaram a mandar uma foto. Ai, tu não faz esse bolo? Não faz esse tipo de bolo? E eu tinha medo. Assim como eu tinha medo de fazer bolo, eu tinha medo de fazer a decoração também. Então eu não me arriscava muito. Mas aos poucos fui indo, eles foram me dando os feedbacks, fui melhorando. Tanto no recheio, no bolo, assim, porque no início não era aquela coisa tão boa. A família passava um pouco a mão na cabeça, sabe? Ah, vai, tá bom, mas eu... Na verdade, no fundo, eu sabia que não tava como eu queria, né? Sim. Então, hoje em dia, fui investindo nos bolos também, fiz brigadeiros gourmet. Mas hoje em dia, o meu foco mesmo é os bento cakes, que é aquele bolo com o bonequinho engraçadinho. Ah, sim. E tem as frases, então aquilo é muito prático para dar de presente, qualquer momento, assim. É uma coisa que eu consigo ter mais facilidade de produção, consigo entregar em um tempo mais rápido. Então, é uma coisa que hoje em dia é o meu foco, é o que eu mais vendo. E é, assim, um sucesso, de verdade. Que bom, então agora vamos... Eu fiquei um pouco curiosa para experimentar. Então vamos começar nesse preparo, porque a gente precisa de um tempinho também para ficar durinha a casquinha do chocolate, né? Isso mesmo. Leva em média 20 minutos, assim, depende do tamanho do ovo que tu for fazer. Mas aqui a gente vai usar a forminha de 250 gramas, então vai levar mais ou menos uns 20 minutos na geladeira. Nossa gravação em um dia de chuva apetece ainda mais um docinho, né? É verdade. O que vamos fazer agora, então? Agora a gente vai levar a cobertura para o micro-ondas. A gente vai colocar aqui. É importante levar de 30 em 30 segundos para não queimar o chocolate. A gente vai colocar 30 segundos primeiro aqui. E aí depois a gente dá uma mexidinha e coloca mais 30 segundos. Aqui tá pronto, ficou cerca de 1 minuto e 40 mais ou menos. Pode mexer para mostrar pra gente. Bem lisinho, bem fluido. Agora aqui a gente vai usar a primeira forminha, que é a do ovo de colher. Elas estão divididas em 3 partes. Esse daqui é a que a gente vai usar para fazer a casca. Essa é a forminha de silicone para dar o molde e depois para fechar. Essa primeira parte aqui, ela tem um risquinho aqui que indica até onde tu deve colocar o chocolate. Então não é necessário usar balança, nada, só derreter o chocolate e colocar até essa marcaçãozinha aqui que tem o risquinho. Então aqui a gente vai colocar nossa cobertura. Então a gente vai encher essa cavidade aqui do coelho com chocolate. Tem que dar para não colocar muito também, para não ficar para fora. A gente dá uma batidinha, ó, e ela já se ajeita na forminha. E agora também só levar para geladeira. Aqui já com a casca desenformada, a gente vai colocar na caixinha já direto, com esse plástico embaixo para ficar mais bonitinho, mais arrumadinho na caixa. E agora vamos colocar o recheio de brigadeiro que a gente fez. Já tá frio. É importante estar frio? Isso, é importante estar frio, senão pode derreter a casca. Então é importante estar bem friozinho, pode ser até temperatura ambiente ou gelado, se preferir. Aqui a gente vai apertar, ó, bem cremoso, bem bonito esse recheio. Quem não tiver um dom assim para fazer esses movimentos, porque parece super fácil contigo fazendo, mas... Aqui eu tenho bastante o auxílio do saco de confeitar. Isso ajuda bastante na finalização, mas vocês podem colocar também com uma colher. Se colocar o brigadeiro no pote,
também dá para colocar com uma colher e depois espalhar. Não precisa ficar uma coisa tão bonita, porque depois a gente vai colocar a decoração aqui por cima. Mas como o brigadeiro tá bem cremoso, é bem tranquilo de colocar. Agora a gente vai colocar as miçanguinhas coloridas, essas são de açúcar, para decorar e ficar bem bonito nosso ovo de colher. E aqui a gente coloca o coelhinho em cima, para dar mais uma cara de Páscoa. Estamos agora com o ovo finalizado, a gente colocou numa embalagem, né, que se compra assim, já vem toda completinha, né? Isso. Inclusive com a colher. Isso mesmo. A fitinha é um detalhe, né? Quem quiser fazer para presentear alguém, fica legal dar assim, porque é um baita presente delicioso. Quanto tempo tem que consumir depois que faz, assim? Eu indico 5 dias de consumo, que aí o brigadeiro vai estar ainda cremoso, não vai cristalizar, vai estar em perfeito estado para consumir. E precisa deixar na geladeira ou não? O ideal é que sim, para melhor conservação do recheio, para que ele fique mais gostoso mesmo, é melhor deixar na geladeira, sempre fechadinho na embalagem. Então, antes da gente experimentar, porque a gente está fazendo assim um mistério, que depois a gente pode acabar se sujando, então é melhor dar os recados antes, né? Me explica para o pessoal das redes sociais, né? Agora para Páscoa ficou apertado de fazer os pedidos, mas, né, para depois da Páscoa, quem quiser conhecer mais teu trabalho também. Isso, a agenda de Páscoa já está fechada, mas o nosso trabalho, a gente atende o ano inteiro, de janeiro a dezembro. O meu Instagram é Marina Harter Confeitaria, a gente tem todo o nosso trabalho lá, a gente trabalha com bolos, brigadeiros gourmet, bastante coisa gostosa, temos doces à pronta entrega também, do delivery, a gente atende no iFood com cookies, doces maravilhosos, mas o nosso atendimento é exclusivo pelo nosso WhatsApp, que se encontra ali no Instagram também, tem o link com todas as informações, ali na bio tem o nosso cardápio, o nosso WhatsApp, tudo certinho, com tudo bem explicadinho para todo mundo. Então, sem mistérios mais, chega de conversa, sem papos, né? Vamos lá, vamos experimentar. Bom, e aí a gente pode acabar se sujando, né? Isso. Não tem problema. Vai sujar a tua cozinha. Só colocar a colher. Isso. Olhem aqui, super cremoso. Meu Deus, que cremoso. É bom, né? Pensa em um chocolate cremoso. Tá, eu posso provar o coelhinho? Claro. Dá pena de provar, né? Claro. Mas olha aqui, eu vou botar um pouco de chocolate. Vamos fazer uma coisa assim bem interessante. Combina, né? A crocância das bolinhas. E pra quem não for fazer na Páscoa, dá pra comer brigadeiro o ano todo de colher, fazer ali na panela. Comer que é uma delícia. A dieta não pede isso, né? Mas um agrado de vez em quando. Semana, quem sabe? É verdade. Fica uma dica pra olhando fazer. Filme, agora pro inverno. Presentear alguém numa data especial também. É verdade, dá pra fazer de várias outras formas. As casquinhas dá pra comprar outras forminhas, fazer uma barra recheada, várias outras opções também. Maravilhoso. Muito obrigada. Pessoal, obrigada por vocês terem acompanhado. Tenho certeza que tá todo mundo babando aí. Então vai ter que fazer um ovo desses, com certeza, pra matar essa vontade, porque tá maravilhoso. Então, ó, essa dica que a Marina deu sobre mexer bastante, chegar ali no ponto, faz muita diferença, porque eu acho que eu nunca tinha comido um chocolate tão cremoso. Ai, que bom. Maravilhoso de verdade, gente. Ai, tomara que vocês tenham gostado. Sigam a gente aqui no nosso canal, no Instagram também. Comentem, curtam, compartilhem com os amigos, que essa interação é muito importante. Obrigada, uma feliz Páscoa para vocês que estão nos assistindo, muito chocolate para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!